Bom, pessoal, nós estamos aqui retornando, né, a parte do módulo de análise de investimento e vamos continuando a questão de formação de preço. E a gente vai falar agora um pouquinho quais são as informações importantes para a montagem preliminar do preço final. Bom, primeiro, terreno e despesas de legalização. Então eu preciso saber quanto é o preço do terreno e quanto foram as despesas para legalizar esse terreno. Custo da construção, né? Eu posso usar a NBR 12721 ou eu posso ter o meu orçamento de obra lá que eu fiz dentro da minha construtora, tá certo? Então eu vou lá e posso saber. Despesas indiretas, por exemplo, custo de administração da obra, quanto é que custa aquela obra. Custo financeiro, porque, por exemplo, se eu pegar dinheiro no banco ou usar dinheiro meu, eu vou ter um custo financeiro. Do banco eu tenho que pagar os juros ao banco e o meu eu tenho que pagar os juros que eu deixei de ganhar se o meu dinheiro estivesse no banco. Então eu tenho um custo financeiro que precisa ser levado em consideração. Eu preciso levar os impostos diretos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são os impostos que incidem sobre isso aí. As despesas de venda, corretagem, publicidade, apartamento decorado e tudo mais, ou seja, quais são as despesas. E a administração central. Qual é o rateio de custo fixo de escritório pelas diversas obras. Ou seja, como eu já mencionei, cada obra, né, tem que pagar o custo do escritório. Normalmente existe quanto maior a obra, né, a metragem que a gente chama, quanto maior a metragem, maior será o valor. Então, normalmente é uma porcentagem. Hoje, por exemplo, a gente paga 5% daquele valor. Então, os 5%, aquilo ali vai somando, vai pagar o escritório central da empresa. Ok? Aí eu preciso fazer, né, uma comparação com o preço médio do mercado e o valor agregado, né? Ou seja, quanto é que está o meu preço médio e quanto é que está chegando o meu preço e o preço de mercado. Não adianta eu querer, rapaz, eu estou vendendo meu apartamento a R$7.000 o metro quadrado e na região vende a 5. Eu não vou vender nunca a 7.000, porque as pessoas não vão pagar. Porque o preço de mercado lá é 5.000, então eu tenho que encaixar nisso aí. Ah, é um pouquinho mais caro, eu tenho uma diferencial, ok, mas uma diferença, então eu tenho que ter esse preço para poder fazer esse tipo de avanço. Agora, eu tenho que ter cuidado na análise comparativa em função das áreas comuns, vaga de garagem, salão de festas, piscina, por quê? Ah, tem um prédio aqui que tem 50, ele está pagando R$5.000 o metro quadrado, mas ele não tem nada. O meu eu pago 6.000, mas eu tenho 3 vagas na garagem, tenho um salão de festa, tenho sala de ginástica, tem piscina, ou seja, eu tenho outros atrativos. Porque uma coisa importante que a gente precisa entender é que existem 2 tipos de área. Existe a área total, aliás, 3 tipos. Existe a área total, a área privativa e a área comum. Ou seja, a área total é área privativa mais área comum, certo? Aqui, no caso em Fortaleza, as pessoas compram apartamentos por área privativa. Então, quando diz apartamento de 200 metros quadrados, é o apartamento de 200 metros quadrados, a unidade autônoma. Só que a área total dele vai ser bem maior. Algumas outras regiões vendem por área total, que considera as 2 áreas. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado nessa área, né, que é nessa definição, porque às vezes eu comparo área privativa com área privativa, mas esqueço do que tem na área total, na área comum, que vai gerar a área total. Então eu tenho que ter muito cuidado nisso, por isso que é importante saber o que é a área privativa e a área comum, né, e por consequência a área total, para que eu possa poder fazer um preço, comparar um preço igual, né? Poder fazer uma comparação mais justa, certo? Então eu preciso entender um pouco sobre isso. Aí vou realizar uma simulação com 3 cenários, a gente já falou um pouco isso, uma otimista, ou seja, eu vou vender muito bem, uma pessimista, eu vou vender muito mal, e uma realista, rapaz, eu vou vender ali mais ou menos. Então eu faço isso aí para que eu possa me assegurar, por exemplo, mesmo vendendo ruim, ele é viável, então é um empreendimento muito bom. Então eu tenho que avaliar cada situação, mas por isso que eu tenho que olhar pelo menos esses 3 cenários. Preparação do fluxo de caixa, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas o que é um fluxo de caixa? É receita menos despesa. O meu fluxo de caixa é o que eu recebi e é o que eu gastei, e o que sobrou dessa coisa aí é meu fluxo de caixa. Ok? Então eu preciso saber isso aí. E preciso saber o meu regime de caixa, do controle contábil e financeiro. Por exemplo, obra com financiamento ao mutuário final, ou seja, proprietário, o comprador vai buscar dinheiro no banco para pagar. Aí lembra que eu falei que quando eu pego dinheiro no banco, quando eu faço a negociação, que eu
porque eu vendo o apartamento, eu recebo o dinheiro todo de uma vez, então isso tem um impacto. Quando eu faço um financiamento direto com o comprador, aí eu vou receber em parcelas, né, menores. Então, como é que isso aí é importante? Porque ele vai fazer parte, por exemplo, da simulação. Vou vender tantos a preço fechado, né? O cara vai comprar pagar todo de uma vez, parte vai ser financiado pela construtora, parte vai vir do banco, ou seja, como é que eu vou simulando, né? É importante também que eu preciso, obviamente, acompanhar isso aí durante a execução. Pois eu previ vender tantos apartamentos. Não estou conseguindo. O que é que eu tenho que fazer para aumentar? Vamos lá mudar agora o fluxo de caixa, vamos aumentar o prazo da obra, né? Vamos fazer novas estratégias de venda para aumentar a venda. Então eu tenho que estar acompanhando porque, como eu estou trabalhando com questões futuras, a execução eu vou precisar fazer os ajustes no final, né? E eu preciso também ver o custo real com o custo orçado. Lá, quando eu orcei, era tanto. Hoje, quando eu estou fazendo, é outro valor. Pode ser mais, pode ser menos, mas eu tenho que estar acompanhando, por exemplo, as despesas podem estar acima do que eu estava previsto, podem estar abaixo do que estava previsto. A receita pode estar acima do que eu previ e pode estar abaixo do que eu previ. E aí, como é que eu vou fazendo isso na gestão do fluxo de caixa, certo? Então, uma gestão responsável tem que fazer isso, tá? E aí, vocês vão ver aqui, a gente vai começar agora a apresentar o cálculo do valor geral de venda, certo? Para a gente saber quanto é o VGV, tá? Aí a gente tem aqui, vocês vão ver no slide, nós temos lá calcular o custo direto. Custo direto, esse cálculo vem da onde? Do orçamento. Calcular o custo indireto, também está lá no orçamento. Levantar o custo do terreno, né? Verificar o custo de projeto. Fazer a soma, né? Que a gente chama CD mais CI, custo direto mais custo indireto. Calcular o valor da administração central sobre CD mais CI. Calcular o custo financeiro, né? Ou seja, quanto é que eu vou pagar de juros sobre CD mais CI. Tá? Definir a porcentagem de contingências, né? Ou seja, ali qual é o risco que eu vou estar correndo, nas contingências que podem acontecer. É bom eu fazer um colchãozinho para isso aí. Quais são os custos comerciais de corretagem, certo? Então, totalizar os custos, né? Que é CD mais CI mais a administração central mais custo financeiro mais contingência, certo? Somar as alíquotas de CONFINS, PIS e ISS, que são os impostos. Somar imposto mais lucro, mais as despesas comerciais, né? Que é por que isso aí? Porque elas vão incidir sobre o preço de venda. Ela não incide. Você viu que ali quando eu trabalho, por exemplo, eu trabalho lá administração central, né? Ele é um valor, né? Calcular o valor sobre o custo direto e indireto do empreendimento. Então eu vou lá, rapaz, o custo deu tanto, boto mais 5% para administração, boto mais tantos por cento de custo financeiro. Já os impostos, a questão comercial e o lucro, eles vão incidir sobre a venda, não é mais sobre o custo. Então, quanto eu estou vendendo, então eu tenho que saber quanto estimar meu preço de venda para poder incidir o valor do imposto lá. A gente vai mostrar aqui para vocês. Calcular o VGV e calcular o preço de venda, ok? Como calcular um preço de venda, certo? Vocês estão vendo aí no slide, tem aí a fórmula, né, do VGV, que é o valor geral de vendas, que é o custo, que está lá no numerador, sobre 1 menos I% do denominador, certo? Por que é isso? Porque vocês vão ver lá, a gente falou que alguns índices incidem sobre o preço de venda e não sobre o custo. Então, se eu for fazer uma fórmula, eu tenho lá, ó, quanto é que vai ser meu preço de venda? Vai ser PV, vai ser igual o custo, mais X% de PV. Então, se eu quero jogar tudo para PV, eu pego esse X% de PV e boto para o outro lado, e depois deixo o PV e divido pelo custo. Não sei se vocês entenderam, ok? Então, PV é igual a custo mais X% de PV. Passo X% de PV para o outro lado, vai ficar PV menos X% de PV. Coloco PV em evidência, deixo PV e coloco 1 menos X% para baixo do custo, que é o que deu essa fórmula aqui do VGV, ok?
E vocês vão ver aí toda a discriminação. CD é custo direto, CI é custo indireto, o valor do terreno, está tudo explicitado aí. Então, toda a parte de custo fica no numerador e embaixo eu vou colocar um menos uma porcentagem que é em cima do preço de venda, tá certo? Que é do lucro, do imposto e das despesas comerciais, tá? Agora, no slide seguinte, a gente vai começar a fazer um exemplo, né? Vamos considerar a seguinte situação. Obra de uma empresa específica com as seguintes características. Administração central, 4% dos custos diretos mais indiretos, né? Parâmetro definido pela empresa. Custo financeiro, 1,5% sobre custos diretos mais indiretos. Medições mensais e prazo de pagamento de 15 dias após a apresentação da medição. Imprevisto e contingências, 1% sobre os custos diretos e indiretos, parâmetro do orçamentista. Lucro operacional, 8% sobre o faturamento, parâmetro definido pela empresa. Imposto, 7,03%. Despesa de corretagem, 4% sobre o faturamento, certo? Terreno, R$1 milhão. O projeto, 6% dos custos diretos mais indiretos. 80 unidades comercializáveis, certo? É importante só falar um pouquinho dessas 80 comercializáveis. O que quer dizer isso? Quando eu trabalho com um empreendimento por permuta, eu tenho que descontar das unidades totais do empreendimento a quantidade dos apartamentos permutados. Ou seja, eu não posso vender os apartamentos permutados. Então, todos os meus custos vão ser rateados por uma quantidade menor de empreendimentos, de apartamentos. Por exemplo, eu tenho 100 apartamentos e eu fiz uma permuta de 20%. O que quer dizer isso? 20% das unidades deixarão de ser comercializadas, elas ficarão à disposição, né, do permutante, né, ou seja, do cara que vendeu o terreno ou que fez a permuta comigo. Então, todas as minhas despesas, tudo vai ser pago pelos 80, certo? E não pelos 100. Ou seja, é como se eu pegasse o terreno, que vale 20, e eu diluo por 80. Então ele vai pagando ali em módicas prestações aquele terreno que foi adquirido para executar o empreendimento, ok? Por isso que ele coloca comercializáveis. Pode ter mais unidades aí que não sejam comercializáveis porque fizeram parte, por exemplo, da permuta. E aí, se vocês olharem aqui, ó, primeiro passo, determinar o custo direto. Já tem o valor aí, 2.582.000. Custo indireto, 250 mil, né? Praticamente aí 10%. Terceiro passo, determinar os custos acessórios. Administração central. Vocês estão vendo aí, ó, 4% de 2 mil, né, 2 milhões e meio, mais 250 mil, vai dar 113, os 4% vai dar 113 mil reais. O custo financeiro, 1,5% da mesma coisa, custo direto mais custo indireto, 42 mil. Os imprevistos, 1% de 2 milhões 582 e de 250 mil, 28 mil. E os projetos, 6% do custo direto mais indireto, dá 169 mil reais, certo? Então está tudo registrado aí no slide. Quarto passo, incidência sobre o faturamento, lucro e imposto. Então, é 8%, o lucro é 8% sobre o faturamento, o imposto é 7,03% e o total de incidência sobre o faturamento 15, que dá o total aí de 15,03%, tá? Então, ó, se você pegar aquela fórmula que nós apresentamos inicialmente, está aqui tudo colocado dentro da fórmula. 2.500.000, 250 mil, todos. Se você pegar lá, está toda a fórmula, tudo que diz respeito a custo direto e indireto está aqui em cima, e tudo que diz respeito a custo sobre faturamento vai estar aqui embaixo, tá certo? E aí nós chegamos num custo, né, num VGV, 4.186.630 dividido por 0,8097, que vai dar um VGV de 5.170.594, ok? Se você agora, vamos para o sexto passo, cálculo do preço de venda. Como é que nós vamos fazer? Dividir o VGV pelo número de unidades comercializáveis. Quanto era? A gente disse lá, 80. Se eu pegar lá o VGV pelo número de unidades, nós vamos chegar lá a 5.170.000 dividido por 80, nós vamos ter um preço de venda de 64.632,43, certo? Então esse é o preço de venda do imóvel. Esse é o preço que eu tenho que colocar lá na tabela, que foi o preço que eu cheguei. E aí a gente encerra esse módulo.